Repita. 7h41, vamos falar de Alexandre de Moraes. O Oriovisto Guimarães, que é o senador aqui pelo estado do Paraná, se manifestou favorável à abertura de uma apuração no Senado sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. A gente vem com o posicionamento de todos os senadores. Flávio Arnes e Sérgio Moro não se manifestaram, no entanto. Um novo pedido de impeachment do magistrado deve ser protocolado na próxima segunda, no dia 9 de setembro. Hoje já existem vários pedidos de ministros do Supremo Federal para que sejam aí empichados no Senado, sendo 23 deles relacionados a Alexandre de Moraes. Dessa vez é a oposição no Senado que deve apresentar então mais um pedido. Representantes da bancada têm recolhido aí assinaturas em um abaixo-assinado virtual contra o magistrado. Segundo os organizadores, já há mais de 1 milhão de assinaturas. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com as assessorias dos 3 representantes paranaenses no Senado. Oriovisto Guimarães do Podemos afirmou por meio de nota, abre aspas, a lei é para todos, sou favorável à investigação e se forem constatadas irregularidades, que seja aplicada a sanção cabível, fecha aspas. Flávio Arnes do PSB e Sérgio Moro do União Brasil não vão se manifestar sobre o pedido de impeachment. Para que o processo avance, é necessário que o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, aceite o pedido da oposição. Até o momento, entretanto, ele não demonstra se vai levar esse assunto adiante ou não. Mas, caso o novo pedido seja aceito, a lei determina que uma comissão especial deve ser formada para analisar a denúncia. O colegiado, então, vai emitir um parecer no prazo de 10 dias depois do início dos trabalhos. Esse documento a respeito da abertura do processo de impeachment de um ministro do STF deve ser lido na sessão do Senado, publicado no Diário do Congresso Nacional e votado no dia seguinte à leitura. Para a abertura de um processo de impeachment, é necessário o voto de 41 dos 81 senadores. Vamos lá, já tem mais de 20 que foram solicitados junto à Casa Federal para fazer o impeachment só de Alexandre de Moraes, fora os outros ministros que também já tiveram o nome ali no radar, mas nunca foi para cima, nunca foi para frente, nunca avançou a organização de uma comissão e todos os ritos necessários para que ocorra a avaliação e investigação envolvendo o nome de um ministro. Só que a situação ficou mais quente em torno de Alexandre de Moraes por conta de Elon Musk, por conta da Starlink, do bloqueio da conta de uma empresa para tentar ali fazer cumprir penas e sentenças relacionadas a outra, e isso foi repercutindo no meio jurídico como uma ilegalidade, como excessos, as mensagens que vazaram também ali dos assessores do Tagliaferro envolvendo as conversas, use a criatividade, termos que foram colocando suspeitas em cima de Alexandre de Moraes, mas à luz de não apenas suspeitas, de fatos, de não apenas comentários e opiniões, mas também de fatos comprovados por mensagens de texto trocadas pela equipe do próprio ministro. E a gente vê, Pedroso, aqui também puxando o lado político, o senador Oriovisto Guimarães, que começou a se posicionar de forma aí mais presente em torno de vários assuntos. E é também importante falar sobre o silêncio aqui de Flávio Arnes e de Sérgio Moro. Numa república de qualquer país, né, que se dá ao respeito, ninguém está acima da lei. O império é o império da lei. Ou seja, todos nós, eu, você que me escuta, os nossos governantes, governador do estado, deputados, presidente da república, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm que estar ali abertos a qualquer tipo de escrutínio. Então, uma investigação, um processo conduzido pelo Senado, que é o responsável, que é quem tem a possibilidade de levar esse tipo de procedimento adiante, ele deveria ser encarado com alguma naturalidade. Por quê? Vamos lá. Qualquer agente público tem que estar disposto a dar explicações sobre os seus atos. Por que tomou determinada decisão? Pode comprovar quais foram as motivações, pode comprovar onde que estavam os elementos fáticos que, né, levaram a ter determinado comportamento. É simples assim. Tá, mas por que esse comportamento no TSE? Por que esse inquérito, que poderia durar ali uma quantidade limitada de dias, já passa dos 2.000 dias? A gente precisa entender quais são os motivos por trás de tudo isso e principalmente se nesse encadear de motivos e de ações teve algum tipo de irregularidade. Ninguém deveria se assustar ou tratar como, meu Deus do céu, o fim do mundo. Mas parece, e a gente já trouxe aqui no Jornal da Manhã, que existem castas, que existe uma separação ali, que algumas pessoas podem ser investigadas, e a gente tem visto, infelizmente no Brasil, um comportamento muito atípico de alguns órgãos da justiça, investigando de maneira
torta ou de maneira enviesada algumas pessoas e outras pessoas não sendo alcançadas pela investigação. Então, Bia, você trouxe muito bem a questão denunciada pela Folha de São Paulo, das mensagens, talvez ali, inapropriadas entre o ministro, né, que ocupava uma função no Supremo Tribunal Federal e outra no TSE, ele precisa esclarecer a questão dos inquéritos das fake news, precisa trazer também aquela questão de toda aquela crise na Itália, que disse que a família teria sido agredida, e parece que temos imagens que trazem outros aspectos. Tem essa questão de uma prática inusual na condução desse relacionamento do X, a questão das VPN, enfim, tem muito assunto ali. Agora, se perguntarem qual é a minha avaliação, se o Senado vai levar adiante, com essa atual composição do Senado, acho muito difícil. Nós temos ali praticamente um consórcio entre aquilo que avança no Supremo e alguns interesses de alguns senadores. Então, a gente vai com muito cuidado. Eu acho muito difícil que isso avance, mas o Brasil, para se levar a sério, Bia, precisaria sim levar esse tipo de situação adiante. Inclusive, a gente teve uma manifestação recente do próprio governo americano, preocupado com as liberdades aqui no Brasil, em especial a liberdade de expressão, por conta dessa situação do X. Enfim, mesmo sem querer, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com algumas ditaduras do que gostaríamos. Estamos parecidos ali com a Coreia do Norte, Mianmar, Coreia do Norte, já falei, China, enfim, Rússia. Então, tem tantos países que restringem a liberdade e o Brasil, sem querer, está nesse caminho. É só olhar lá a lista de países em que o X, o Twitter, é proibido. Parece até estranho a gente olhar o Brasil no meio daqueles nomes, daqueles países, mas infelizmente agora compomos essa lista também. Ainda assim, mesmo com todo o medo ali relacionado à fala, à liberdade de expressão, à censura, é sempre importante reforçar, eu sempre falo, quando um deputado prefere não votar em algum assunto mais polêmico, se abstém de uma votação importante porque não quer se posicionar, o mesmo acontece quando assuntos polêmicos ali envolvem alguma cobrança, uma fala de representantes eleitos para que falem, mas permanecem em silêncio. Então, a gente fica sempre de olho também nos políticos que preferem não se posicionar.